Olá, bom dia novamente. Continuando, nós vamos falar agora sobre divergente e rotacional de campos eletrostáticos. Bom, para isso a gente começa com o caso mais simples, que é uma carga na origem, ok? A gente sabe que para uma carga na origem, uma carga Qzinho, o campo elétrico é escrito como 1 sobre 4πε0 Q sobre R quadrado na direção R chapéu, ok? Bom, nós podemos representar as linhas de campo elétrico, como a gente viu em física geral 3, né? Que a gente pode representar por esse símbolo aqui, né? Por esses vetorzinhos, que indica a direção e o sentido do campo elétrico. No caso de uma carga positiva, né, as linhas de campo saem da carga apontando radialmente para fora, ok? Nessa representação aqui, o tamanho do vetor campo elétrico nos indica que quanto mais próximo da carga, maior é o vetor campo elétrico. Assim a gente vai se distanciando, ele se torna um pouco menor e quanto mais distante da carga, menor ainda. Essa é uma representação bastante interessante. Outra representação interessante é simplesmente desenhar as retas, né? E no caso da carga positiva, apontar para fora, e no caso das cargas negativas, apontar para dentro, ok? Esse é o primeiro caso, né, de um campo que diverge, né, ele sai de um ponto e se afasta, e se fosse uma carga negativa, ele ia convergir, ok? Ele vem de longe, vai se aproximando até um ponto, ok? Então, essa também pode ser uma representação. Daí falar, mas essa daqui parece ser mais completa. Não, nós poderíamos pensar nessa como se eu tivesse um círculo aqui, né? Eu poderia imaginar que as linhas que cortam esse círculo estão mais próximas do que do círculo que está aqui distante. Então as linhas cortam esse círculo aqui distante com uma distância maior entre os campos. Então a densidade de linhas aqui seria maior do que aqui. Então a representação continua sendo boa, ok? Bom, esse é o nosso problema. Nós temos uma carga pontual e a gente vai usar esse exemplo para calcular divergentes e rotacionais, ok? Bom, mas nós temos que imaginar que esta carga, né, como a gente trabalhando tudo vetorialmente e tridimensionalmente praticamente, então a gente tem que imaginar que essa carga, as linhas de campo também saem, né, do plano do, da folha, entra no plano da folha e assim por diante. Todas as direções possíveis aqui são representadas por linhas de campo elétrico, ok? Bom, se eu tiver uma região no espaço onde essas linhas estão cortando, se eu fizer o produto do campo, ok, por essas linhas, então eu vou obter o que a gente chama de fluxo elétrico, ok? É um fluxo, mas como é produzido por campos elétricos, então é um fluxo, obviamente, um fluxo elétrico, ok? Então, fluxo elétrico é definido como a integral de superfície de E escalar dA. Um produto simplesmente do campo pela área não é completo, ok? A gente escreve a integral de superfície de E escalar dA, ok? Isso é uma definição um pouquinho mais elaborada e mais correta. Também posso dizer que este fluxo, né, é o número de linhas que atravessa a área S. Bom, o produto escalar, né, a gente faz para garantir que eu vou estar trabalhando sempre com a componente perpendicular
a superfície do campo elétrico, ok? Então, neste pequeno elemento de superfície, dA, poderia chamar assim, ok? Se esse daqui fosse um elemento infinitesimal, bem pequenininho, então esse daqui seria um elemento dA, um elemento de área dA, ok? Se o campo não corta perpendicularmente, quando eu faço o produto escalar, isso garante que para qualquer condição eu vou estar representando de forma correta. Então, o produto escalar e escalar dA também pode ser escrito como ENdA, onde EN é a componente do campo normal à superfície, ok? Fazendo isso, então, eu garanto sempre fazer um cálculo mais correto, ok? No caso, né, da carga na origem, o fluxo que passa por uma superfície esférica de raio R, então eu imagino que eu tenho uma bolinha de ping-pong, no centro dessa bolinha de ping-pong eu tenho uma carga. Essa bolinha de ping-pong representa a minha superfície esférica de raio R. Se ela estiver centrada, os dois estiverem centralizados, né, compartilhando o mesmo centro, então o campo sobre a superfície da minha esfera sempre vai ser de mesmo valor, ok? Bom, como nesse caso a superfície é fechada, ok? Então eu vou escrever integral fechada de superfície de E escalar dA, ok? Só relembrando, o campo elétrico é escrito 1 sobre 4πε0, Q sobre R quadrado na direção R chapéu. E o elemento dA pode ser escrito em coordenadas esféricas como sendo R quadrado, seno de θ, dθ, dφ na direção R chapéu, ok? Então, com essa, escrevendo dessa forma, então o produto R chapéu não resulta em zero, ok? Resolvendo esta parte do problema, vejo que os R's desaparecem no momento aqui, e quando eu resolver esse seno vai aparecer um 4π, ok? Bom, enfim, resolvendo isso daqui, eu vou encontrar 1 sobre ε0 vezes Q, ok? Minha carga não participa da integral e continua ali, o ε0 também não, então eu chego num resultado que é 1 sobre ε0 vezes Q, ok? Então, para uma carga pontual Qzinha, o fluxo que passa por uma superfície de raio R, superfície esférica de raio R, é 1 sobre ε0 vezes o valor daquela carga, ok? Bom, essa, né, é a ideia que a gente usa para definir a lei de Gauss, ok? Mas, para ser mais preciso, a forma mais completa de escrever a lei de Gauss é quando a carga é toda a carga que tem dentro daquela superfície. Então, a carga é chamada de carga interna, ok? Então, o fluxo, né, que a gente chama de fluxo de campo, em alguns livros está fluxo líquido, ok? É a integral fechada de superfície de E escalar dA, e isso sempre resulta 1 sobre ε0 vezes a carga interna, ok? Bom, então a lei de Gauss serve, se a gente conhece a carga interna, a gente descobre o campo, e por outro lado, se a gente conhece o campo, a gente descobre a carga interna, ok? Tudo isso considerando a possibilidade de calcular o fluxo, certo? Bom, essa equação está na forma integral, ok? Mas a gente pode
transformar ela na forma diferencial aplicando o teorema do divergente, certo? Bom, só para lembrar, então a integral de superfície de S, de uma superfície S de E escalar dA pode ser escrito como a integral de volume do divergente de E de tal, ok? Onde de tal é o elemento de volume. Bom, nós podemos também reescrever a carga interna total em termos da densidade de carga, ok? Só para lembrar, a densidade volumétrica de carga pode ser escrito como dQ/dV ou Q sobre V, certo? Então toda a carga dividida pelo volume, isso é uma densidade volumétrica de carga. Infinitesimalmente também é dQ/dV, ok? Então eu posso escrever ρ/dV igual a dQ. Quando eu integro, né, o meu dQ do lado de cá, eu obtenho toda a carga dentro daquele volume em questão, e isso é, por definição, a integral de volume de ρ de tal, ok? Então agora eu posso usar a lei de Gauss, né, em um desses lados aqui, lembrando dessa condição também. E é o que eu faço, ok? Quando eu faço a integral de volume do divergente de E de tal, isso é igual ao fluxo. E, por sua vez, o fluxo é igual à carga interna dividido por ε0. Substituindo a carga interna pela integral, então eu tenho que a integral de volume do divergente de E de tal é igual à integral de volume de ρ dividido por ε de tal. Bom, agora eu caí em duas integrais idênticas, ok? Com o mesmo volume de integração. Se isso é verdadeiro, então o integrando também é verdadeiro, a igualdade dos integrandos também é verdadeira. Isso resulta, então, na lei de Gauss na forma diferencial, ou seja, o divergente de E é igual a ρ ε0, ok? Dá um pause e a gente continua.